Amém. Quem trouxe a Bíblia, levanta ela assim para eu ver. Pode abrir a sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8 de João. 2 versículos apenas. Versículo 32 e versículo 36. Amém? Glória a Deus. O pessoal do louvor pode sentar ali, fica de frente para mim. Pode sentar ali, quero olhar para a cara de vocês. Versículo 32 e versículo 36. O 32 diz: e conhecereis. E o 36. Pronto, até aí. Amém? Todo mundo, eu acho que já leu esse texto, ou escutou, que sabe que Jesus é a verdade. Eu acho que todo mundo já escutou, não é possível. Ou alguém já mandou para você, ou você já viu na Bíblia de vocês. Jesus está dizendo que a verdade liberta. Amém? E ele vai continuar dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que confusão que esse texto trouxe. Gente, Jesus estava dando um discurso aqui no capítulo 8, do 1 ao 11. Ele estava dando uma lição para aquela mulher que foi apanhada de adultério. Mas no versículo 12 em diante ele está dando um discurso. Irmãos, esse discurso trouxe uma confusão. Pastor, Jesus pregando trouxe, irmãos, trouxe um alvoroço nesse povo, porque Jesus está pregando agora sobre a verdade. Oxente, porque ele está falando verdades, trouxe confusão? Claro que sim. Porque, irmãos, vamos entender. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela penetra entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. Olha que interessante. Jesus tinha ensinado no versículo 1 ao 11 sobre essa verdade que penetrou na consciência das pessoas. Porque quando os acusadores saem, nada mais, nada menos que acontece ali é um raciocínio sobre a sua própria vida. Quando eles pensaram, aquele que não tem pecado tira a primeira pedra, a verdade pegou. Eles saem. Agora Jesus continuou o discurso. E sabe quem estava escutando Jesus? Os judeus. Os mesmos judeus que João capítulo 1 disse que ele veio para o que era seu. E os seus não. Olha que interessante. Aqui nesse capítulo 8, no versículo 12 em diante, do versículo 12 até o versículo 31, é um grupo de judeus que estão ouvindo. Do versículo 40 e do versículo 33 em diante, já é esse grupo, porém dividido, que está ouvindo Jesus falar. Vou te mostrar. Vamos ouvir algumas indagações deles. Versículo 18. Jesus disse no capítulo 8, 18: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. No 19 diz: disseram-lhe, pois, onde está quem? Estão com a Bíblia aberta? Se não tiver, abra, irmão, o nome de Jesus. Versículo 19. A pergunta deles foi: onde está teu pai? Aí Jesus falou uma coisa para os judeus que ele já havia falado para Filipe. Ele disse o quê? Se conhecesses a mim,
também conhecereis o meu Pai. Jesus repetiu esse discurso. Porque Jesus estava falando, eles agora estavam na dúvida sobre o Pai. É tanto que eu vou mostrar para vocês, nessa conversa, eles param e dizem, mas quem é o seu pai? E mais na frente ele diz, não, nosso pai é Abraão. Olha que confusão está na cabeça desse povo. Jesus está pregando, está ensinando para eles, falando que está testificando daquilo que ele recebeu do Pai. O que eu estou ensinando para vocês, eu recebi do meu Pai. E Jesus continua insistindo do meu Pai, do meu Pai. Aí eles param e dizem, quem é o seu Pai? Irmãos, vindo de um judeu religioso, a gente até entende. E por que Filipe, por que os discípulos, vendo isso, eles não entenderam que Jesus estava falando do Pai, daquele que ele foi enviado, o qual mesmo disse que a comida dele seria fazer a comida do Pai? Essa foi a primeira dúvida. Aí o texto continua, versículo 22, irmãos. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde vou, não podeis vir vós. E dizia-lhes, vós sois de... E eu? Vós sois deste, e eu não sou desse mundo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Sabe, um dos motivos, ou uma das causas, que faz com que a verdade ela seja incompreendida, quando somos carnais e somos da terra. Nós estamos na terra, mas não somos daqui. Jesus está dizendo para eles, olha, vocês são daqui. Vocês são deste mundo, eu não sou. Por isso que, irmãos, vou continuar com vocês. Jesus vai ensinando, e eles não entendem. Por isso que causa-se uma confusão na cabeça desse povo. Porque eles eram terrenos. Pastor, a gente também é da terra. Mas não somos. Por isso que quando a gente entende que a gente está, mas a gente não é, a gente sabe que nós temos uma origem, sim ou não? E se nós sabemos da nossa origem, precisamos também entender o nosso. Quem acertar vai ganhar um abraço do irmão Arinaldo. A gente sabe da nossa origem, mas precisamos saber do nosso. Depois você abraça, Arinaldo, viu? Destino. Irmãos, nós precisamos nos encher, ajuntar tesouros no céu, trabalhar pela a eternidade. A gente já cantou várias vezes aqui, eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Mas quantas das vezes as coisas da terra estão brilhando muito mais que as eternas? Quantas das vezes o nosso prazer não está na lei do Senhor? Quantas das vezes nós não temos prazer nem de estar aqui para aprender no Senhor? Você quer um exemplo nosso? Eu posso falar com prioridade porque estamos em casa. Quantas pessoas chegaram durante a pandemia? Pastor, quando é que vai liberar os cultos presenciais? Você dizia, calma, rapaz, vai liberar logo, logo. Mas pastor, e agora? Quando é que vai liberar? Aí liberou. Aí para esse lado do banco. Dá umas 30 pessoas aqui juntando com esse. Vocês percebem que às vezes nós, seres humanos, nós somos muito movidos por emoções. Às vezes as emoções quando gritam, a gente quer Deus. Quando as emoções são resolvidas, a gente não quer mais tem mais aquela pegada, aquele impacto de... Você percebe que a verdade que Jesus está pregando, que Ele está ensinando aqui, ela causou indignação nos judeus. A Bíblia vai dizer, irmãos, no versículo 25, que eles param e perguntam para Jesus. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus estava falando. Aí eles podem, quem é você? E o texto vai dizer, Jesus lhe disse,
Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Como é que vai querer saber quem é Jesus, mas se as verdades que Jesus estava ensinando, estava afrontando? Quando a gente sabe da verdade, a verdade, irmãos, não é para nos afrontar, é para nos libertar. Irmãos, se fosse nos dias de hoje, sabe, se a gente não tivesse essa história aqui da Bíblia sobre o Novo Testamento, sobre Jesus e tal, e Jesus fosse um dos convidados, talvez para pregar nas igrejas, nas nossas igrejas, nas nossas, entre aspas, a igreja onde a gente faz parte, talvez ele seria até expulso dos altares, porque as verdades, ou ele seria expulso, ou uns 10, uns 20 saía, porque não iam suportar a verdade, não iam ter estruturas suficientes para engolir as verdades, porque a gente está vivendo em um mundo que é um mundo, Lara, que é pautado em engano. Então a verdade é um choque. É muito mais fácil a gente manter as pessoas mentindo do que mantê-las na verdade. Irmãos, a verdade, ainda que seja dolorosa, mas ela é necessária. Olha o que é que o texto vai continuar dizendo. Olha o que é que acontece com a primeira multidão desses judeus. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, Jesus está dizendo. O Pai não me tem deixado só. Por que Jesus termina dizendo como? Por quê? Por quê? Por que Jesus está dizendo que o Pai não tem me deixado só? Irmãos, vamos entender isso aqui. Jesus está dizendo, porque eu sempre faço o que o meu Pai, o que é do seu. Aí Jesus já tinha dito, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O próprio Filho de Deus trabalhou para fazer a vontade do seu Pai. E nós, como filhos também, por adoção, pela cruz, pelo sumo pastor, estamos trabalhando para quê? Para fazer a vontade do Pai ou para fazer a nossa vontade? Interessante que quando a gente trabalha para fazer a nossa vontade, construir os nossos altares e reinos, a gente não vai suportar a verdade, porque a verdade vai mexer conosco. O primeiro grupo entende, dos judeus que ali estavam, e no versículo 30 vai dizer, dizendo ele estas coisas, o que é que acontece? Muitos creram nele. Aí Jesus vai dar uma lição para os que creram. Olha que interessante. Os que creram no que Jesus estava ensinando aqui, depois vocês leiam em casa com mais tempo, com paciência. Versículo 12 até o versículo 59. Medite nesse texto em casa, irmãos. Leiam todos os versículos 12 em diante. Aí Jesus olha para aqueles que creram e disse no versículo 31, dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha, verdadeiramente, Jesus estava querendo dizer uma coisa para eles. Se a verdade que vocês estão aprendendo de mim, se vocês permanecerem nela, vocês vão provar, não para o próprio Jesus, mas para vocês mesmos, que vocês são discípulos. Entendamos, só consegue permanecer um verdadeiro discípulo. Ah, Jesus.
Eu estou falando aqui do primeiro grupo, o que creu. Agora vem outro grupo, daqueles que não creram e que estavam ali. Aí no versículo 32, Jesus tinha dito primeiro no 31, se vocês permanecerem na minha palavra, irmãos, como que está sendo os nossos dias? A coisa mais difícil é a igreja permanecer na palavra, no evangelho bíblico. Prestem atenção nos nossos cultos. Coloque música para cima para você ver uma coisa. Se a gente coloca aqui 2 horas de louvor, todo mundo sai satisfeito do culto. Passe 1 hora de palavra. É uma agonia, meu Deus. Vai banheiro, aí é copo, é água, é isso. Que geração é essa? Infelizmente a realidade tem sido essa, irmãos. Sabe, a gente está mais movido pelas nossas emoções. Muito legal, eu amo essa música, o ministério tocou essa música. Mas quando se fala da verdade, irmãos, quem está aqui de cima, quem prega aqui nessa igreja, sabe o que é estar aqui em cima, olhar nos olhos da pessoa. Como que você vê o diabo em algumas pessoas trazendo, sabe o que? Resistência na verdade. Por quê? Porque a verdade liberta. Então o que o diabo traz? Resistência. Daqui a gente consegue enxergar olhando nos olhos. Por isso que eu gosto de olhar nos olhos. A gente percebe como que está ali o diabo fazendo resistência. Sabe? A verdade está batendo. É o Senhor dizendo, deixa eu entrar. Sabe? Deixa eu quebrar esse coração. Deixa eu mudar essa realidade. Mas o diabo está ali e diz, não. Quem é ele? Quem é ela para falar isso? É difícil, irmãos. Porque é muito mais fácil, irmãos, a gente aconselhar, a gente ajudar pessoas e dizer, mas é assim mesmo, continue assim mesmo. Aí chegar naquele grande dia, Jesus vai dizer bem assim, por que você não falou a verdade para ele? Uma alma está no inferno porque não ouviu a verdade da sua boca. Eu botei você para você cuidar das ovelhas. Irmãos, eu vou falar de nós. Só tem crente, graças a Deus, e só tem batista aqui. Amém? Procure as nossas escolas bíblicas, irmãos. Cadê os crentes? Aonde estão os cristãos? Qual tipo de valorização nós estamos dando à palavra de Deus? Aí diz, não, em casa eu leio. Mentira, muita gente não lê em casa não, irmãos. A verdade é essa. Infelizmente. Não, em casa eu leio, não lê. Se aqui 30, 40 minutos já está como comichão nos ouvidos, dizendo, não vejo a hora disso acabar. Eu saí da minha casa para ouvir esses não, pelo amor de Deus. Não, a gente às vezes está vivendo uma vida igual a do Neemias. Do leproso, do Naamã. A gente quer chegar aqui nesse lugar e a gente quer escutar aquilo que a gente gosta. Naamã chegou diante do profeta e ele disse o que? Eu pensei que ele ia colocar as mãos na minha cabeça e ia orar por mim. Não foi assim? Ele está mandando eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Lá onde eu tenho cada rio maravilhoso, aí eu vou mandar mergulhar no Jordão. Aí ele volta indignado. É o que acontece às vezes nos nossos encontros. A gente, Deus, mas eu estou tão mal, o Senhor sabe. A gente quer chegar na igreja, a gente quer, sabe, aquelas palavrinhas bem no telinho que... Deus, não, você tem que conhecer a verdade para se libertar do pecado. Você tem que conhecer a verdade para crescer. Até que ponto nós vamos viver o evangelho, irmãos, tão raso? Prestemos atenção em algo. Na pandemia, só conseguiu permanecer, não os fortes. Eu sou forte por isso aqui. Não, foi pela misericórdia que aqui estamos. Pela graça, chegamos no sufoco, mas chegamos, amém? Mas o que fez a diferença em permanecermos
Foi a palavra. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês são os meus discípulos. Só continuou, só permanece nessa palavra, sabe quem? A árvore que tem raízes. E quanto mais a raiz é profunda, mais resistência teremos. Se você notar em Jeremias capítulo 17, e se você notar no Salmo 1, você vai ver dizendo que a árvore, que as suas raízes, elas correm para onde? Para onde? Para onde? Para os ribeiros de águas. As folhas não secam ou não caem. As folhas permanecem verdes. Por quê? Porque as suas raízes estão enfincadas com profundidade e elas estão buscando quem é o ribeiro de águas? É Jesus Cristo. A gente precisa, irmãos, repensar um pouco sobre a nossa caminhada com Jesus. Avivamento, sabe, não é a gente, eita isso, meu Deus, foi tremendo. Se o avivamento não mudar, não gerar em você mudança de vida, não foi um avivamento, foi uma emoção que você teve, foi apenas um encontro, foi apenas mais um culto, foi apenas mais uma reunião. Porque avivamento bíblico, segundo o que a gente viu em Atos dos Apóstolos, irmãos, gerava mudança nas pessoas, trazia despertamento para as pessoas que se agregavam para os apóstolos. Aqueles que se convertiam, eles se juntavam com os apóstolos, e a Bíblia vai dizer que eles tinham tudo em comum. Eles eram unânimes, ou seja, olha que interessante, a cultura do céu foi estabelecida e eles eram unânimes. Eles tinham tudo em comum, se tornaram parecidos no comportamento, na maneira de pensar. Pastor, então tem que todo mundo pensar do mesmo jeito? Não. Mas se os nossos frutos, se a árvore é boa, ela vai ter que dar bons frutos. É a Bíblia. Então o que estava acontecendo no avivamento era um avivamento bíblico que estava sendo gerado frutos. Olha o que a Bíblia vai dizer. Atos capítulo 2, abra comigo. Versículo 47. Quem pode ler esse versículo? Olha, não era só louvando a Deus. A igreja estava caindo na graça de todo o povo. E o texto está dizendo, para terminar, está abafado esse, mano. E o texto está dizendo para nós, para terminar, que todos os dias o que era que o Senhor fazia? Acrescentava os que iam sendo salvos. Ou seja, o avivamento bíblico trouxe, irmãos. Eles caíram na graça do povo, e o avivamento bíblico, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Te pergunto, faltou a verdade ser pregada pelos apóstolos? Não. Sabe o que foi que aconteceu com João Batista? Por pregar a verdade? Quem sabe? O que foi que João Batista denunciou? O pecado. Estava tendo um adultério de Herodias, e ele denunciou o pecado. Isso lhe custou o quê?
Pastor, eu nunca vi Jesus falar essas coisas na Bíblia. Não? Abra sua Bíblia aí, João capítulo 8. Quando Jesus vem no versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Aí eles param no versículo 33 e diz: ei, mas nós somos descendência de Abraão. Em outras palavras, nós temos um pai sim, o nosso pai é Abraão. Aí Jesus vai ensinar: olha, se vocês tivessem por pai Abraão, vocês seguiriam o exemplo de Abraão. Sim ou não? Olha agora Jesus descendo, começando a alinhar esse povo. Versículo 37. Quem pode ler? Quem pode ler o 37? A palavra, meu filho, quem é carnal não entra, não entra. Jesus, ó, irmãos, eu já estou aqui no versículo 37, de discurso de Jesus. Jesus está dizendo: vocês estão querendo me matar. Irmãos, preste atenção. Se eles tivessem mesmo Abraão como um pai e seguissem o exemplo de Abraão, eles queriam matar Jesus? E por que eles queriam matar Jesus em nome da lei? Você está entendendo isso? Eles estavam ouvindo Jesus falar, mas estavam querendo matar. Jesus: vocês querem me matar porque vocês não estão aceitando as minhas palavras? Irmão, se o próprio Jesus teve palavras que não foi aceita dele, imagine você e eu. Preste atenção, Jesus mesmo não sendo aceito com a sua palavra, para alguns, para esse segundo grupo, o primeiro creu, amém? Jesus mandou eles permanecerem na palavra. Agora, mesmo ele não sendo aceito pelo segundo, mas Jesus está deixando de pregar a verdade? Não. Deixa eu contar aqui um exemplo. Um dos nossos retiros, acho que vocês vão lembrarem. Daí teve uma pessoa que passou mal. Vocês lembram desse dia? Não foi ano passado, não desse ano não. Uma pessoa passou mal. 2 retiros consecutivos, olha. Interessante isso. 2 retiros consecutivos, não sei se vocês lembram. Uma pessoa passou mal, um jovem. No outro foi uma mulher. Passou mal lá com a gente. Daí o pastor da pessoa foi lá, orou e tal, aquela coisa toda. Daí Deus me deu discernimento em algo. Que aquilo não era espiritual, era emocional. E o que estava faltando ali, irmãos, não era oração, era verdade. Se vocês perguntarem, talvez algum de vocês, se vocês estão lembrados, talvez se vocês, o que aconteceu ali? Não teve nada de demônio, de manifestação, não houve. Eu só confrontei essas 2 pessoas. Num ano confrontei uma, no outro ano confrontei outra. Eu falo isso com temor no coração, porque não é bonito não, irmãos. Você dizer: fulano confrontou. Não é bonito. É um preço que se paga para isso. E não é mérito, é misericórdia. Amém? E daí eu só fiz confrontar uma pessoa sobre uma verdade da vida dela. A pouco a pessoa chorou. Saiu boinha de lá de dentro. Aí o pastor disse: o que foi que aconteceu? Eu disse: nada, só precisou ouvir umas verdades com amor. Tá bonzinho, vai lá abraçar sua ovelha, rapaz. Aí eu chegasse e dissesse: não, meu filho, por favor, não faça isso não. Por causa disso, rapaz. Coitado estava lá, hoje encarcerado ainda, que nem um escravo. Por isso que Jesus está dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade que temos e carregamos e que precisamos ensinar é a verdade do Evangelho. Aí Jesus continua no 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Prestem atenção nessa fala. Vou parar aqui.
Jesus está repetindo. Se, pois, olha que interessante, irmãos. Se verdadeiramente foi Jesus que libertou. Está liberto, meu filho. Aqui é um culto de libertação, diga amém. Porque é um culto da verdade. Culto onde tem verdade é um culto que liberta. Cabe a alguns entrarem. Aqui tem 2 grupos. Eu não sei que grupo você está inserido. Se está no primeiro grupo que está dizendo, eita, o pastor está na Bíblia ali. Eu saí da Bíblia? Ou se você vai estar no segundo. Não. Porque esse pastor, oi, vamos me segurar. Esse é o segundo grupo. Aí o texto vai, irmãos, olha que interessante, versículo 43, quem pode ler para mim? Do capítulo 8. O que é que diz? Uma interrogação. Aí no 44, o que é que Jesus chama esse povo? Hã? Pode ler, rapaz, não tenha medo não, não faz mal não. Não foi Jesus não, foi João Batista, não foi não? Ai, irmãos. Eu estou falando aqui que Jesus está pregando o que para esse povo? A verdade que? Aí Jesus está dizendo, sabe por que vocês não estão entendendo a minha linguagem? Porque o pai de vocês é o diabo. Jesus está dizendo para esse povo, para os judeus, vocês querem satisfazer o desejo dele. E Jesus vai terminar dizendo que o diabo é o pai de quê? Então, se eles estavam querendo satisfazer o desejo do diabo, eles estavam vivendo o quê? Então, igreja, por isso que a gente ainda vai ser muito mal incompreendido por causa da verdade. Porque, irmãos, doa em quem doer, preguemos a verdade, vivamos a verdade, sejamos a verdade de Deus para essa cidade. Esse negócio de dar jeitinho, vamos não, assim também não. A Bíblia diz em Mateus 5,37, seja porém o vosso falar, sim, sim, e não, não. Por que passa disso vem de quem? Então o que passa disso é jeitinho. Porque com o evangelho é sim e não. Ou a gente é verdadeiro ou a gente é mentiroso. Dói, mas é para nos libertar, irmãos. Libertação, acabe com essa ideia de libertação. Dizer apenas, eita, alguém que está lá, tronchando, está endemoniado, tem que libertar, vai. Não. Existem encarceramentos, irmãos, que estão aqui, olhe. Existem prisões que estão prendendo gente aqui, no entendimento. É o que Jesus está dizendo aqui para eles. Vocês não estão entendendo a minha linguagem? No versículo 43. Interrogação. Por não poderdes ouvir a minha palavra. Ou seja, vocês não estão suportando a minha palavra. Vocês não estão entendendo a minha palavra. E é justamente isso que o diabo quer, igreja. Que você saia daqui e tudo que você ouviu aqui, amanhã ele diga assim, não lembro de mais nada. Eu não sei nem qual foi o capítulo, qual foi o versículo. Deus falou o que com você? Irmãos, eu não sei se... irmãos, deixa para lá. É muito triste quando a gente pergunta assim, o que você entendeu da palavra de domingo? As pessoas dizem assim, eu não sei. Dá vontade de dizer, você não estava no culto? Não, seu Zé. Dona Maria, você não estava no culto? Eu vi você no culto. Saímos daqui, nós precisamos sair daqui reflexivos. Palavra boa não é aquela que massageia o seu ego. Palavra boa é aquela que muda o seu coração. Sabe por que a gente vive 10, 20, 30 anos? As pessoas são do mesmo jeito. Porque elas nunca se encontraram com a verdade que liberta, que é Jesus Cristo.
Porque quando a gente se encontra verdadeiramente com Jesus, irmãos, não tem como sermos os mesmos. A gente canta aquela música, sabe? Vem o nosso encontro, desejamos provar do seu agir, né? Não seremos os mesmos quando Jesus entra. Quando Jesus entra verdadeiramente. Enquanto ele não entrar, a gente continua sendo o mesmo. Mas quando ele entrar, as coisas mudam. O pecado é acidental, não é mais prático. Quando Jesus entra verdadeiramente, a gente é salvo. O Espírito é a garantia da vida eterna. Quando Jesus entra verdadeiramente, a nossa mente ela sofre uma metanoia. Quando Jesus entra verdadeiramente no nosso coração, há temor. Aí Paulo foi muito radical, irmãos. Quando Paulo disse: se é o olho que está me escandalizando, ele usou não foi radical, ele usou uma metáfora, né, para explicar isso. É melhor arrancar o olho, né? Mas ele não estava dizendo o olho, literalmente. Ele estava dizendo aquilo que os olhos estão enxergando que está causando mal. Então, se é o olho que está causando mal, é melhor arrancar o olho do que ir para o inferno com os dois olhos. Eita, homem bruto. Aí ele vai dizendo, se é uma outra, ele vai dizendo as partes do membro. Se é isso que está causando, é melhor ir para o céu sem o olho do que ir com os dois olhos para o inferno. Se é o braço, é melhor ir para o céu com os dois braços, sem os dois braços, do que ir para o inferno com os dois braços. Percebam, irmãos. Esse evangelho adaptável só está acontecendo na nossa época. Na época dos apóstolos não era assim não. Eles davam a cabeça pela causa. O evangelho que a gente está ouvindo falar lá fora do nosso país, Arábia Saudita, China, Índia, Coreia do Norte, alguns países que tem pessoas que morrem, a gente nem imagina, não sai nas capas de jornais nem nada. São pessoas que verdadeiramente têm raízes profundas, que sabem onde estão alicerçados. Por isso que eu vou repetir de novo aqui. Nós, cristãos brasileiros, não estamos preparados para uma perseguição religiosa. Aí quando dizem, estão querendo privar o nosso direito, isso é lá perseguição, irmãos. Então, agora na pandemia fechou as igrejas. Aí no grupo dos pastores, é perseguição religiosa. Aí eu peguei um vídeo no grupo dos pastores, eu disse, olha o que é uma perseguição religiosa, puf. Aí teve um que disse, pastor, quando for botar esses vídeos assim, avise, porque a gente tem criança em casa. Eu disse, isso é uma perseguição religiosa. Atos capítulo 12, perseguição religiosa. E mataram Pedro à espada. Nós não estamos preparados ainda, irmãos. Mas vamos viver um tempo, ainda vai chegar um tempo, irmãos. Infelizmente, a gente querendo ou não, mas vai chegar. Eu digo infelizmente porque no nosso mundo a gente não quer passar. Ou a gente, ou os nossos filhos não tem que passar. E esse tempo vai chegar. E nós vamos precisar estar alicerçados na verdade. Vamos precisar ter raízes na verdade para suportar. Se hoje o ataque da mídia, a ideologia da mídia, aquilo que as pessoas querem jogar nas universidades, sabe, daquele fio do cão, qual é o nome dele? Marxista. Do Karl Marx, e disso, um monte de coisa. Tem um monte de crente que acaba se levando, e é mesmo, vou para a igreja não, porque a igreja só tem isso. A igreja só tem aquilo. Ixi, meu pai do céu, que tipo de crente é essa geração, irmãos? Acaba mudando as ideologias por causa de um ensino. Ei, sabe o que é que faltou? Base. Sabe o que é que um pai de um muçulmano faz para um filho de um muçulmano? De criança ele ensina o Alcorão. 12 anos, o filho de um muçulmano já sabe o Alcorão inteiro. Se o filho de um muçulmano, irmão, for para uma universidade, para uma faculdade, ele não vai deixar o Deus dele Maomé, não. Porque ele pegou da base, do início. Pastor de criança, a gente pensa que nossas criancinhas de 8, 9, 10 anos, é muito menininha, não. A gente tem que ensinar. A gente tem que começar a reeducar na palavra. Começar a preparar para o futuro. Sabe? Começar a preparar para um futuro. Ei, minha filha está vendo ali das menininhas. Isso aí não é de Deus não, viu?
Papai do céu vai lhe dar um marido, você vai ter filhinhos assim lindas como vocês. Já vou ensinando de agora. Entendeu? Minha filha, vem o que vier, não deixe Jesus não. É o que eu começo a ensinar. Parece menininha, mas entende, irmãos. Olha, não deixe Jesus por nada. Se na escola falarem isso, fizerem isso com você, sabe, porque você é crente, diga que você é crente mesmo em Jesus. Olha, não deixe Jesus por nada. Você vai deixar Jesus, minha filha? Ela, não, meu pai, não. Aí, vamos, pega o violão, venha para cá. Aí a gente pega o violão, ou começa a louvar e tal, levanta a mão, daqui a pouco tá, eita glória. É um negócio bom danado. Começa da base. Até Kézia fica assim em casa. Eu digo, não é possível que essa menina está entendendo o que a gente está entendendo. E nós? De quando nos convertemos, de quando levantamos a mão até Cristo, o que mudou em nossa vida? Ainda estamos na palavra? Ainda é a palavra que tem prevalecido em nós? Ou estamos readaptando o Evangelho? Readaptando ali é dizendo, não, isso aqui não. Não, isso aqui é. Não é preciso a gente fazer uma boa exegese de um texto e fazer uma boa aplicação com uma hermenêutica. Só precisamos do Espírito para nos trazer a memória, para trazer em nós a testificação da verdade. Jesus iniciou essa fala dizendo, o que eu estou testificando aqui não vem de mim. Vem de quem? Vem do meu Pai. Se o próprio Jesus disse que a nossa caminhada, o caminho seria apertado, todo caminho que a gente tenta enlarguecer, não é o caminho que Cristo trilhou. A tua palavra escondi, fique de pé, irmãos, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, aleluia. a tua palavra escondi, lâmpada para os meus pés e a sua palavra no meu coração. Que o nosso coração venha queimar pela sua palavra, Deus. Contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és o Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o céu possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Quando faltou energia na sua casa esses dias, qual a sua sensação? A minha foi, chega, onde é que está a menina? Vou parar outra que está aqui, chega, pega o celular para a gente colocar a lanterna, né? Naquele escuro, quando acendeu a lanterna, Deus falou comigo, irmãos, que negócio inusitado. A palavra, meu irmão, quando ela está dizendo que é uma lâmpada para os nossos pés, porque a palavra, ela vai fazer a gente enxergar todos os empecilhos que está dentro do quarto. Para a gente não tropeçar e cair. É pela lâmpada. Quando acende-se uma lâmpada, irmãos, aqui dentro de nós, que é a lâmpada da palavra de Deus, a gente não vai estar acusando mais ninguém, olhando o erro de ninguém. A gente só vai ter tempo de olhar para os nossos, que são muitos. Quando a lâmpada da palavra acende aqui dentro, ó,
Você começa a perceber o quanto que nós somos sujos, pecadores, falhos. E a gente não vai ter tempo de olhar a casa do outro. Eita, como que o outro está torto. Eita, como que o outro está errado. Não, a gente vai parar. E pela palavra que está em nós, se permanecermos na palavra, o verdadeiro discípulo vai dizer: eita Deus, eu preciso me consertar muito. Por isso que Davi disse: guardei a sua palavra onde? Foi no intelecto? Não, ele guardou no coração. Qual o propósito? Para eu não pecar contra quem? Contra ti, Senhor. É guardar a palavra aqui, ó, aqui dentro. É pela palavra que vai gerar em nós vida. Eu quero terminar, irmãos, no versículo 56 de João 8 ainda. Estudamos João 8, bem bacana hoje. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Jesus tinha dito para os discípulos, para esses judeus, ele disse: Abraão viu o meu dia. Você não tem 50 anos e é mais velho do que Abraão e diz que conhece Abraão. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e exultou. Aí no 57 disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão 58. Disse-lhe Jesus. O que é que Jesus disse? Jesus terminou o discurso falando daquilo que ele tinha falado no início, sobre a verdade. Em verdade, uma verdade em cima de outra verdade. Eu te digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha o que é que a verdade causou, o versículo 58. Todo mundo, né? 59. Pegaram o quê? Olhe para quem está pertinho de você. Diga: ainda que as pedradas cheguem, por conta da verdade, pregue a verdade, viva a verdade, seja a verdade de Deus. Amém? Vamos louvar. Queria que vocês dessem um abraço, mas não pode. Fique aí, viu? Fiquem na de vocês, fiquem de boa aí, tranquilo, certo? Depois que a gente terminar esse louvor, nós vamos orar. Deixa eu orar por você logo, antes que a gente louve. Podem subir, o pessoal do louvor. Feche seus olhos, irmãos. É sobre a sua palavra, Jesus. É sobre quem tu és que nós estamos falando nessa noite. Que nós entendemos nessa noite. Nós não queremos viver uma vida de engano, enganando a nós mesmos. Nós não queremos viver uma vida de engano, queremos viver a verdade. Ainda que custe pedras, ainda que custe a nossa cabeça, ainda que custe acusações, queremos viver a verdade, Senhor. A tua palavra diz, Jesus, que pelo fato do Senhor ter ensinado e pregado a verdade, no capítulo 6 de João, alguns dos seus discípulos já não andavam mais com o Senhor. Alguns dos discípulos já estavam abandonando Jesus por causa da verdade. A resposta de Pedro foi: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós não queremos viver para nós mesmos, Senhor. Que todo engano, que toda distração, o Senhor tire do nosso meio, Senhor. Como o ouro é refinado no fogo para se tornar puro, nós cantamos e nós sabemos dessa realidade. Eu oro para que a intensidade do teu Espírito nesta igreja, ela aumente para purificar os pecados, para retirar as impurezas. Ah, Senhor,
Que o teu Espírito, que sonda os corações, que conhece cada coração, possa trazer arrependimento nos corações. Porque a tua palavra diz que não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. A verdade sempre prevalece, a verdade sempre vem à tona. E nós queremos viver um evangelho sem reservas, sem restrições. Queremos viver um evangelho puro, verdadeiro. Um evangelho que é marcado pela cruz, pelas marcas que carregamos durante esse tempo. Mas que a verdade permaneça em nós, prevaleça em nós. Que aprendamos o que é ser misericordioso, o que é ser compassivo, o que é ter compaixão. Que aprendamos, Senhor Deus, ouvir, Senhor. Eu oro para que em nome de Jesus sejamos uma igreja liberta, uma igreja liberta das suas razões, liberta da religiosidade, que não engole a verdade, e que dentro de si maquina o mal, e que na oportunidade que ouve-se a verdade, pega-se pedras para atirar, porque a verdade ela machuca quem não está vivendo a verdade, porque a verdade afronta quem não está vivendo ela. Seja o homem verdadeiro, mentiroso e Deus verdadeiro, diz a palavra. Sejamos mentirosos nós, mas o Senhor verdadeiro é pela sua palavra, é por aquilo que está escrito. Dê força, Senhor, ao cansado. Revigore, Senhor, a força daquele que está sem nenhum vigor. Revigore a força daquele que está bem desmotivado, bem desanimado na caminhada. Que o Espírito da verdade, como Jesus disse, que o Espírito da verdade, que o Pai enviará, Ele vos fará lembrar todas as coisas. Que o teu Espírito ajude a tua igreja a continuar de pé, a continuar caminhando, a continuar firme na rocha. Eu quero orar, Senhor, pela vida de Fátima Ramos, que fará uma cirurgia. Que dê tudo certo, Senhor, sobre a vida da tua filha. E mais essa cirurgia seja, Deus, bem sucedida sobre a vida dela, porque o Senhor há de colocar a sua mão, eu creio. Eu oro pelos enfermos junto com a tua igreja. Eu oro por aqueles que estão, Senhor Deus, que foram afetados por uma seta maligna, que deixaram a vida com Deus, que deixaram o devocional com o Senhor por causa de uma seta que foi lançada. Eu oro, Senhor, a tua palavra diz no Salmo 91, no Salmo 46, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que viemos aquietar o nosso coração, que viemos aprender a descansar, mas que viemos permanecer na verdade sempre, em nome de Jesus.